Eu tenho mais de 15 anos aí de experiência na área de tecnologia da informação, né, produção de dados, área de data center, toda a parte de virtualização, inteligência, contra inteligência também, sou pós-graduado em segurança da informação, engenharia de rede e telecomunicações, e terminando ano que vem meu mestrado aí em direção estratégica em tecnologia da informação. Sou instrutor também da Escola Superior de Guerra, dos cursos de inteligência, e certificado internacional também pelo governo dos Estados Unidos, né, vinculado ao Department of Defense, né, o DoD, pelas agências aí da DSS, que é a Defense Security Service, e o DCSA, que é a parte de contra-inteligência, Agência de Segurança de Contra-Inteligência. É certificado de PO, Security Officer também, certificado em Ethical Hacker, que isso é uma coisa bacana para nós tratarmos em futuras palestras aí, já fica o convite, a doutora Silvana e o Fernando Paiva também me convidaram, para nós tratarmos o quê? A parte ética de tudo isso. Então, o que é a parte moral de sociedade, o que é a parte ética, é um assunto bacana para nós conversarmos futuramente. ISO 27001 e 27005, que trata a parte de segurança da informação e a gestão de risco em segurança da informação. E como funciona a gestão de risco? Ela vai tratar o que pode gerar vulnerabilidade, o que pode comprometer a rede, e o principal de tudo isso é o quê? É o foco para evitar a exposição de dados desnecessários. Como funciona essa exposição? Uma vulnerabilidade interna pode causar uma exposição. E o foco da exposição, que é claro que dependendo do que acontece, do tipo de dados que ele é exposto, você consegue sujar a imagem de uma empresa. E muitas vezes nós temos que analisar também, na parte de inteligência, analisando isso o quê? Se isso é verdade ou não. Por isso que até um dos assuntos citados é a exposição do fake news também. Para quem não sabe, é um pouco assustador o que nós tratamos os dados e o que é trafegado na internet diariamente, porque 80% do tráfego da internet diário é fake news. 80% do que trafega no mundo inteiro é fake news. E isso a gente se enquadra tudo, fake news, spam, a parte de ataque de phishing, página clonada e outras informações. Então, quer dizer, nós aproveitamos o que, entre aspas, né, é verdade, 20% do tráfego de internet. Agora, dos 20%, o que é útil? O que é útil para nós, o conhecimento, para a educação, para a ciência, para a tecnologia, para a pesquisa? Então, vamos pensar positivo. Se esse número bater em 5%, já está bom. Então, quer dizer, pode ser até menos que isso. Então, isso é muito preocupante. E o que acontece nessa exposição de dados que eu estava citando? O armazenamento correto, o armazenamento devido desses dados, nós temos que cautelar o seguinte, para que não ocorra vulnerabilidade, os dados não sejam expostos de forma incorreta. Por que eu digo de forma incorreta? Porque existem maneiras de armazenar os dados, tanto o meio, a divisão do nosso bate-papo vai ser o seguinte, tanto do meio físico, no caso, para quem ainda não usa o prontuário eletrônico, o prontuário físico, ou qualquer outro tipo de documentação sensível, né? LGPD trata o tipo de documentação. Então, quer dizer, o prontuário físico, que algumas organizações, hospitais, governamentais, enfim, ainda utilizam, e o prontuário digital. Ela trata como isso deve ser armazenado nas duas vertentes. Então, a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, que é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é vinculada também à GDPR, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. E o que acontece? Ela entrou em vigor com todos os artigos, né, todas as premissas legais, e com parte da penalidade que já está em vigor desde agosto de 2021. Então, nós faremos um ano aí que a LGPD já está previsto para algumas, né, parcialmente as penalidades aí previstas para quem realmente não cumprir essa parte de produção de dados. Então, aqueles assuntos tratados, por exemplo, de o que nós podemos armazenar, o que nós podemos descartar, então, isso tudo ocorre nessa parte de penalidade da lei, porque ele vai ser tratado de forma bem efetiva. Então, o que acontece? Os dados digitais ou dados físicos, eles têm que ser tratados de forma diferente, inclusive o próprio armazenamento também. O armazenamento deles, o que acontece? Eu tenho um prontuário físico, por exemplo, só pede prontuários físicos. Então, nessa parte de descarte de documentação, e quando a gente não vai mais utilizar esse prontuário físico, como que nós vamos efetuar? De que maneira é efetuado isso aí? Então, a gente tem que se atentar às duas partes, tanto dos dados digitais, armazenamento, e até o próprio descarte desses dados físicos. Quais são os meios de armazenamento de dados? Então, a gente listou alguns meios aí. Eu vou citar o primeiro exemplo, né, o papel, que já citei do prontuário físico.
Na primeira imagem ali, a gente que é um pouco já da antiga da tecnologia vai lembrar, né, o famoso disquete, né? Eu não coloquei o de 5 quartos aí, que é o disquete bem antigo, para não ficar, para a apresentação não virar um museu, né? Então a gente começa no parte do disquete, armazenamentos e mídias CD, DVD, Blu-ray, pendrives, cartões de memória, e até chegar ao ponto aí dos HDs, SSDs, e até coloquei a imagem aí dos NVMEs, os novos discos aí de alta performance, que são adequados aí diretamente no barramento da placa. Então, esses são os meios de armazenamentos físicos que nós podemos ter. Então, como funciona o descarte dessa documentação? Então, ela exige que todo documento ele tenha um ciclo de vida definido. A LGPD fala isso, que tudo que contém dados pessoais. Então, como que são esses dados pessoais? Nome, CPF, endereço e, no caso de saúde do prontuário eletrônico, as informações de saúde do próprio paciente. Eu até citei na nossa palestra de ontem e nas outras palestras que a gente citou o seguinte, tem um exemplo bem prático disso, falando, por exemplo, uma doença infecto-contagiosa, que às vezes nem a família do paciente sabe. Então, ele já está fazendo tratamento e imagina se por exemplo, o servidor é invadido, esses dados são compartilhados aí de forma totalmente indevida, o que acontece? Olha o impacto que você não vai causar. Não é só pelo compartilhamento de dados, é pelo que vai causar irreversivelmente na vida da pessoa que foi compartilhada isso. Porque muitas vezes a família não sabe, a esposa não sabe, pai, mãe, filhos não sabem. Então, está tratando isso de forma sigilosa, às vezes já está até no fim do tratamento, imagina se o exame desse vaza. Imagina se esse exame vaza não só de um paciente, mas de uma figura pública, de uma autoridade, de um executivo de uma empresa. O que isso não pode causar? O que não é englobado em todo o cenário, entendeu? Englobado, por exemplo, a imagem da empresa, aí automaticamente vai ser lançado na mídia, aí então não tem necessidade disso se nós fazermos os procedimentos corretos aí de descarte dessa documentação. Então, o que acontece? O ciclo de vida do próprio documento é o seguinte, nós vamos fazer o início do documento, né, a montagem, a criação dessa documentação, o tipo de utilização dele, o tratamento, e por final, o documento tem que morrer, independente do tempo proposto em lei ou proposto em contrato, armazenamento, esse documento vai morrer. Então, você não vai utilizar mais a via física, ainda mais hoje, nós alinhamos aí para essa parte do LGPD, se você fez um contrato com uma empresa, por exemplo, e você finalizou o contrato, você tem o termo de consentimento, né, que é o que você vai utilizar durante o seu período de contratação, de prestação de serviço, enfim, com a empresa, mas se você não tem mais o vínculo com ela, o que você faz? Você pode solicitar a exclusão de todos os seus dados da base da empresa. E ela não pode mais manter os seus dados, porque você não tem mais o vínculo com ela, entendeu? E isso já vai minimizar muito esse espaçamento aí do ciclo de vida. Por quê? Você já utilizou o dado e você vai descartar. Ou você vai descartar de forma física, ou você vai descartar de forma digital. Então, se atentem essas três vertentes, né, esses três cenários e as fases aí do ciclo de vida. A criação da documentação, que pode ser a criação de novo prontuário eletrônico, por exemplo, ou prontuário físico, ou qualquer outro tipo de documentação sensível. Estou citando aqui porque a gente está falando da parte de saúde, então vamos mentalizar aí a parte do prontuário eletrônico, mas a utilização, então, quer dizer, você vai prestar o serviço, você vai ter a sua relação com a empresa, e se esse documento tiver que ter sido mantido em alguma infraestrutura, o arquivamento desse documento, e por final, não utilizo mais, vai para a opção do descarte. E como que vai funcionar esse descarte? Vai ser a destruição dessa documentação. Então, quer dizer, ele vai ter o período lá de armazenamento e depois ele vai ter que ser destruído. Mas como que nós vamos armazenar essa documentação física? Existem, por exemplo, hoje empresas especializadas em armazenamento. Por quê? Para você armazenar um papel, você tem que, primeiro, estar em conformidade, né, estar alinhado com o meio ambiente. Então, você tem a parte de sustentabilidade também para você fazer esse armazenamento, e você tem que evitar a degradação desse material físico. Então, você tem que ter todo o controle. Fora da parte logística de armazenamento, você tem que ter também o controle de ar-condicionado, de temperatura, de umidade também, para que não danifique esse papel. Para que você armazene ele em perfeitas condições, para caso necessário, via pedido médico de histórico, via ordem judicial, enfim, você poder recuperar esse documento e apresentar ele de forma devida. Então, ou você vai ter que fazer essa infraestrutura dentro da parte sua logística, ou contratar uma empresa especializada para fazer esse tipo de armazenamento. Então, por exemplo, assim que funciona o espaço físico, para vocês verificarem como é feito o armazenamento correto de um documento físico.
Então, ele vai ter toda a parte de ar-condicionado, climatização, umidade, para você armazenar de forma correta e quando tiver necessidade para cumprir o final do ciclo de vida, você fazer o descarte de forma correta. Então, como que nós devemos proceder para essa destruição desse dado físico? Ou que está armazenado, por exemplo, de forma digital em um dispositivo de armazenamento, seja quais dispositivos forem que eu citei, cartão de memória, HD, pendrive, enfim, HD servidor, etc. Você simplesmente não pode deletar esse tipo de armazenamento. Então, existem técnicas que são técnicas, vamos dizer assim, forenses, né, que são técnicas utilizadas de inteligência forense para você fazer a destruição desse tipo de armazenamento. E essa opção que eu citei, né, através da sobrescrição dos dados, o que acontece? São programas específicos de perícia forense que você vai sobrescrever, quer dizer, salvar o dado em cima do que já estava armazenado, com uma quantidade extremamente efetiva, excessiva e efetiva. Então, você vai sobrescrever 10, 20, 30 vezes em cima desses dados aleatórios, que inclusive a chave dos dados, o head desses dados, eles são sobrescritos para que você não consiga recuperar aquele dado anterior. Existem formas de recuperar? Sim. Por isso que eu falo, nada é 100% seguro. Mas se nós pelo menos fizermos, se nós fizermos pelo menos o básico, já garante que você vai ter um nível altíssimo de segurança e que os seus dados não podem ser, vamos dizer, retirados desse meio digital. E após essa sobrescrição dos dados, né, que você salva algoritmicamente várias vezes no disco, você tem que optar pela destruição física desse disco. Como que você vai fazer essa destruição física? Pode avançar a proximidade, por favor. Até esse tem um exemplo aqui do Department of Defense lá dos Estados Unidos, eles usam uns equipamentos para destruição de conteúdo físico, para destruição de HDs, ou de qualquer dispositivo de armazenamento. É um próprio equipamento que ele vai destruir de forma pericial, né, de forma de inteligência e perícia para destruir esse equipamento. Então, ele vai destruir prato de disco rígido, se você pode queimar um disco rígido para você inutilizar ele, ou usar no caso do destruidor, eu testei esse exemplo aí do Crush 250, que ele vai destruir mesmo de forma efetiva, e claro, fazendo toda a parte de segurança física, com EPIs e etc., para que a pessoa que está destruindo não se machuque, e no final das contas, se quiser até fazer o derretimento dessas mídias com ácido, é possível também. Então, vocês verem que, assim, existem conformidades, né? Existem compliance, existem procedimentos para fazer a destruição da parte física. Então, até já uma orientação e sugestão para vocês é o seguinte: cuidado com a troca de celulares, com o descarte dos celulares antigos que vocês têm, troca de notebook, troca por exemplo, vou vender meu computador na minha casa, vou fazer outro computador. Muito cuidado com os discos rígidos que ainda possuem nesses dispositivos. Porque, assim, um trabalho de perícia efetivo vai recuperar. Vai recuperar. E tivemos já casos, por exemplo, de métodos amadores por exemplo, sobrescrição de dados, que praticamente 100% dos dados foram recuperados. Documentos, fotos pessoais, enfim, vários outros arquivos que foram usados, métodos de perícia que foram recuperados 100%, sem corromper, sem nada. Existem métodos aí internacionais de recuperação de arquivos, aparelhos físicos para fazer essa parte de recuperação. Então, qual que é, né, o método mais efetivo para isso? Destruir o armazenamento. Vi esses métodos aí que eu citei, inclusive até o final derreter com ácido mesmo, que realmente vai ficar inutilizável esse tipo de equipamento. Então, olha como está funcionando as leis gerais de produção de dados no mundo todo, para dar um cenário, tudo isso que nós falamos de produção de dados individuais, de compartilhamento indevido de prontuários eletrônicos, do armazenamento, do ciclo de vida, do descarte desses arquivos, né, seja eles físicos ou digitais, documentação sensíveis, são vários vertentes que nós fizemos para a parte de produção de dados. Então, desde do fortemente adequado, que é o GDPR, né, que no caso é a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, pode ver que ela já está abrangendo a área ali de toda a Europa, com adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, no caso ali da América do Sul, está citando também, um país parcialmente adequado, fica em viés aí o Canadá e os Estados Unidos,
E, no caso do Brasil, no exemplo aqui, a Autoridade Nacional e as Leis Gerais de Proteção de Dados Pessoais. Então, temos autoridades aí governamentais para cuidar dessa parte de proteção de dados, vinculados a parte de produção de dados, né, a NPD, NPPD, enfim, todos os órgãos aí que vão tratar isso aí, juntamente com as partes governamentais de segurança da informação, e os países que estão com as leis gerais de proteção de dados pessoais, no caso ali mais para a parte oriental, né, do nosso planeta, e sem as leis gerais de proteção, que é aqueles países que não vão ter tratamento nenhum com relação à lei geral de proteção de dados. Uma sugestão para isso é o seguinte: fiquem atentos contratualmente aonde vocês vão fazer hospedagem em nuvem, seja uma nuvem, por exemplo, vocês vão fazer uma nuvem pública, e essa nuvem vai estar hospedada, o servidor físico dessa nuvem vai estar hospedado fora dos territórios, por exemplo, do Brasil. Então, as leis que vão estar vigentes nisso vão ser as leis que vão estar válidas onde o servidor físico está hospedado. Então, muito cuidado que, por exemplo, um exemplo básico, que você vai se atentar somente ao preço, a nuvem está mais barata, vai, enfim, me dá a disponibilidade mínima que eu preciso, eu não vou precisar de uma criticidade, mas ela vai estar, por exemplo, hospedada num país onde ela não tem as leis sobre os temas de privacidade de dados. Então, muito cuidado, porque se houver o vazamento desses dados, eu não tenho o que fazer. Porque o servidor está hospedado num país que não tem o tipo adequado de tratamento de dados com relação à proteção, com relação ao compartilhamento, à exposição desnecessária, enfim. Então, se tiver esse vazamento, você não vai ter o que fazer. Então, sempre se atentar onde vai estar hospedado, como vai funcionar o contrato, como que a lei vai tratar essa parte de produção de dados. Afinal de contas, são seus dados que vão estar hospedados lá na nuvem. E tudo isso que foi citado do ciclo de vida, do descarte, quem acompanha as outras palestras já vê essa situação. É para evitar esse tipo de situação. É evitar esse incidente, que não é só um incidente de segurança, não é só um incidente de compartilhamento indevido. Isso vai acabar com a imagem de uma empresa, vai acabar com a imagem de uma pessoa, e os documentos achados nesse tipo de situação vão cair na mão de quem não tem que cair. Por quê? Porque ele não foi descartado de forma correta. Ele não foi eliminado de forma correta. Seja o mínimo aí com uma fragmentadora de papel até o nível mais avançado aí, que é a destruição, a queima, o equipamento totalmente avançado aí norte-americano, de Israel, para fazer a destruição desse armazenamento físico, ou até a queima do dispositivo e para derreter ele com ácido. Então, enfim, se você não puder, sempre usa o jargão que o ótimo é inimigo do bom, né? Então, se você não pode ir para o excelente, você não pode ir para o 10, faça o mínimo, mas faça. Não deixa no zero sem fazer nada, não. Ninguém vai pegar esse papel aqui, rasga ele em 3, 4 vezes ali, joga no lixo. Ainda tudo junto ainda, né? Que vai praticamente, vamos usar uma brincadeira de criança ainda. Vai pegar ali, vai montar o quebra-cabeça, pronto, o documento tá feito de novo. E isso acontece. Gastei em palestras anteriores em técnicas de inteligência aí para vasculho de lixo e recuperação de arquivo. Então, existem profissionais especializados para isso. Então, vamos evitar esse tipo de situação que isso acontece. Finalizando aqui nosso bate-papo, a nossa palestra, falando sobre a parte de saúde, principalmente aí os prontuários de pacientes, né? Não pensem que ninguém está vendo os dados de saúde, porque a nossa própria Lei Geral de Proteção de Dados trata os dados produzidos, né, via sistema de saúde de uma forma muito mais crítica que qualquer outro tipo de dados. Até que seu cadastro pessoal numa base de dados de uma empresa, ele não é tratado com a criticidade de um prontuário de pacientes que vai ter o seu histórico de saúde, seu histórico de vida, de consultas médicas, até podendo chegar àquele ponto ali do que eu citei do exemplo do infecto contagioso aí, que ficará uma situação totalmente desconfortável para acontecer isso, caso a família não saiba, enfim, etc. Então, tratem isso porque o pessoal está de olho nos dados de saúde. Foram citados em outras palestras aqui, maravilhosamente, que, inclusive com a pandemia, né, o que ficou em evidência foi o quê? A segurança da informação, a produção de dados e o roubo de dados relacionados aí à saúde, de vários tipos de invasão, e etc. Então, agradeço novamente, finalizando a minha terceira palestra com vocês nesse evento aí internacional de telemedicina. Fico muito grato pelo convite.